Meus irmãos, boa noite, graça e paz, em nome de Jesus. Nós estamos dando início a mais uma live aqui, Igreja Presbiteriana de Sertânia, Alto Sertão de Pernambuco. Esse é o nosso compromisso todas as quartas-feiras, esse momento aqui de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus, de aprendizado, de crescimento na graça e no conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Noite especial hoje. Nós estaremos recebendo o reverendo Irineu Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana de Arco Verde. Ele estará conosco, já está aí conosco, para tratarmos da temática música e teologia, né? Nós aguardamos vocês chegarem aí, alguns irmãos já chegando. Deus abençoe em nome de Jesus. E cremos que será uma noite abençoada, uma noite de muito crescimento espiritual na presença do Senhor nosso Deus, né? É uma alegria poder contar, né, com a presença de vocês, com a companhia de vocês, irmãos que já nos seguem, né, em nossas programações semanais aí, e é muito importante para nós, é importante para o nosso crescimento espiritual nós contarmos aí com a colaboração de vocês, né? Cremos que vai ser uma noite abençoada, esperamos os comentários de vocês aí. Esse momento em que nós vamos tratar de música, é importante nós pensarmos a música, pensarmos ela atrelada à teologia, e é isso que nós queremos fazer aqui com o reverendo Irineu, né? Nós vamos aqui adicionar o reverendo Irineu, já está presente, para nós termos aí o máximo de tempo possível e explorarmos bem esse tema. Vamos aguardar aqui. Reverendo Irineu, boa noite. Tudo na paz. Tudo na paz. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Alegria tê-lo aqui conosco, nesse momento que já é de costume aqui na Igreja Presbiteriana de Sertânia, e para nós é um privilégio tê-lo conosco nesta noite, né, para tratarmos desse tema tão importante, tema que o pastor já tem trabalhado com sua igreja, né, já temos acompanhado aí no Instagram, também na Igreja de Arco Verde, ele lidando com esse tema, um tema muito interessante, muito pertinente para nós como igreja, como povo de Deus, né? Pastor Irineu é pastor da Igreja Presbiteriana de Arco Verde, meu colega de ministério e colega de presbitério, né? Aí do presbitério Vale do Pajeú. É uma alegria muito grande, reverendo, tê-lo aqui conosco, né? Nós vamos fazer uma oração e eu vou deixar o pastor bem à vontade para se apresentar aí, para falar, né? Para trazermos aí a temática, né? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Senhor, te agradecer mais uma vez pela rica oportunidade que nós temos, Senhor, de podermos buscar a Tua presença, de podermos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. E nesta noite, ó Deus, mais uma vez nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo pelo reverendo Irineu, por minha vida, pela vida das igrejas, ó Deus, dos irmãos, dos amigos que serão alcançados nesta noite, que seja uma noite, ó Deus, de transformação, de vida nova, Deus, de vidas alcançadas pelo Senhor. Usa, faz a tua vontade, que tudo que façamos aqui seja tão somente, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Irineu, pode ficar muito à vontade, viu? Amém, meu irmão. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo o som? Tranquilo, tá bom. Pronto. Como o pastor falou, eu estou pastoreando aqui a Igreja Presbiteriana em Arco Verde. Estamos esse ano, agora em dezembro, completando 7 anos aqui na igreja. O pastor tem menos tempo aqui, mas a gente já se conhecia de antes também. Ele é de São Bento do Una, de onde eu sou também. Minha esposa até brinca, diz que eu faço questão de dizer que sou de São Bento do Una. Só fiz nascer lá, mas eu faço questão de dizer que sou de lá, de São Bento do Una. Né? Quem bebe da água de São Bento nunca esquece, né? Estou casado com o Cristiane, completamos agora esse mês, no início do mês, dia 4, agora desse mês, completamos 22 anos de casados. Benção, rapaz. O filho Silas, com 18 anos de idade. Né? Sempre gostei dessa área da música, mas assim, nunca me senti um músico. Eu gosto de música, eu gosto de tocar, eu gosto de cantar, mas eu vejo isso como uma parte que traz alegria à alma, e não como uma obrigação minha
como membro do corpo de Cristo, né? Eu tenho um colega lá em Garanhuns chamado Aldeci, que esse sim é músico, né? Trabalha com música, vive de música e faz arranjos, por exemplo, de uma banda conhecida nossa aqui, Sal da Terra. Então, aqueles arranjos para os CDs do Sal da Terra, Aldeci faz vários deles, né? E trabalha realmente com música. E uma vez eu assistindo um momento de conversa dele com o Joãozinho, que é um outro lá de Garanhuns, que toca um contrabaixo de forma fantástica, músico também, e ele dizia assim, eu faço isso como uma maneira de incentivar outros a fazerem também. Eu não faço para mostrar que eu sou um bom músico, eu não faço para mostrar o quanto eu toco bem, eu faço para incentivar outros que tocam também, que cantam também, a dizer, olha, se o Odessi está fazendo, eu vou fazer também. Isso me despertou para fazer isso, né? E foi quando a gente teve a ideia, então, de fazer essas lives falando sobre música e teologia. Fizemos 2 aqui com o pessoal da igreja. Fizemos uma com o Altino, né, lá em Monteiro, pastor Altino, lá em Monteiro. Fizemos outra com o pastor Julimar, né, também lá na Paraíba, interior da Paraíba. E hoje estamos fazendo aqui com os irmãos de Sertânia. É um prazer muito grande poder participar desse momento aqui com vocês. Tive algumas inspirações nessa minha introdução à música, como um tio chamado Joabe, toca violão, toca muito bem. Conheço. Pronto, eu creio que o irmão conhece, que é lá de Lajeado. Meu pai toca sanfona, meu pai toca teclado, meu pai canta desde de novo, né, sempre cantou em quarteto lá no Colégio 15, né, desde a época que estudava lá no 15, anos 60. Então, meu pai também, uma grande inspiração. Minha irmã, Rosália, né, que eu creio que o pastor também conheceu, hoje já não está mais conosco, mas também enveredou por essa área da música, fez Universidade Federal de Música, fez Conservatório Pernambucano de Música, era professora de música, estava, né, enveredando aí por um mestrado nessa área de música, então realmente ela era música. E pessoas como essas me incentivaram a tocar, a gostar de música. E a família é muito musical, né? Da parte do meu pai, como o irmão conhece Joabe, e os outros tios, se não toca, canta, né? E lá em casa é assim também, quem não toca, canta. Então, meu irmão mais novo, Neto, toca violão e contrabaixo muito bem. Meu pai toca, minha irmã Yanê canta, Rosália tocava, César canta. Então, a família toda acabou enveredando por essa área. Rapaz, olha, a voz da família Ferreira na Igreja Presbiteriana de Lajeado é marcante, né? Não só tocar, mas cantar, né? Não toca, canta. Então, é uma família ligada assim, à música de diversas formas. E é uma expressão da adoração a Deus, é uma forma de você essa adoração, essa gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Lutero, ele diz que a música tinha algumas funções. Ela deveria explicar o texto, então ela tinha que ser uma música que fizesse uma exegese do texto. Ele diz que a música também ela deveria pregar o texto, ela deveria se propor, então, já que ela faz a exegese do texto, já que ela extrai do texto essa verdade, ela então anunciar essa verdade, e ela serviria como um meio para a gente memorizar, guardar na cabeça o texto bíblico, a palavra de Deus. Há alguns dias atrás, a gente recebeu na live da nossa UMP, num momento devocional de oração, um irmão chamado Rodolfo, lá de Recife. Ele hoje está lá na Igreja Presbiteriana da Aliança, lá em Recife. E é vereador pelo seminário também, está lá nessa luta também no seminário. E ele decora com uma facilidade incrível. Ele está decorando todo o livro dos Salmos, ele recita um salmo de cor, assim, uma coisa bela. E aí eu fiz uma espécie de brincadeira com ele nesse dia, dizendo, olha, não é só você que consegue decorar, não. Eu tenho uma fama de ter uma memória péssima, né? De ter uma memória horrível, de esquecer de tudo, né? E aí eu disse, olha, não é só você que consegue decorar, não. Quer ver como? E aí eu mostrei para ele da seguinte forma, né? Peguei o violão e comecei assim. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o
conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, fará, fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, fará, fará. Fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair o teu direito como o sol ao meio-dia. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Então, por conta da música, eu consigo decorar, coisa que para mim é difícil, vários textos da palavra de Deus. Isso fica gravado na memória da gente, né, de uma forma que a gente consegue lembrar num momento de dificuldade, às vezes, de um aperreio que você está passando, de uma angústia que você está passando. Você vem à sua mente o texto bíblico por conta da música que é cantada. Então, Lutero dizia, olha, a música serve como isso também, né, como essa forma da gente decorar, absorver o texto da palavra de Deus. E isso é importante a gente lembrar. A música na igreja, ela tem essa função. A música ela não é para divertir o crente. A música ela não é para tornar o culto animado. A música não é para dizer que o culto foi bom.
A música, ela é para louvar, glorificar e exaltar o nome de Deus. E como Lutero dizia, ela tem essas três funções. Ela vai explicar o texto, ela vai pregar o texto, ela vai me fazer memorizar o texto da palavra de Deus. É nesse sentido que a gente tenta caminhar com a música na igreja, é nesse sentido que a gente tenta incentivar o grupo de louvor a escolher músicas que falem dessa palavra de Deus, que expressem essa palavra de Deus, que narrem essa palavra de Deus, e que façam com que essa palavra fique gravada na mente, né, de quem ouve. A gente pode lembrar aqui, por exemplo, de Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo, ele surge com o Jaime Kemp, década de 60. Né? Década de 60. Até hoje ainda existe. Surge na década de 60 com Jaime Kemp. Jaime Kemp vem com a ideia de um movimento chamado Jesus Moving, lá nos Estados Unidos. Era uma estratégia evangelística que eles encontraram. É uma época onde surgiu os hippies, e eles encontraram, então, essa estratégia missionária de ir à rua, de levar rock, levar música chamada de música cristã, evangélica, música popular cristã, a música cristã contemporânea, para o meio da rua, para atingir essas pessoas, para poder falar de Jesus para essas pessoas. Ele vem para cá, para o Brasil, ele implanta uma ideia semelhante, cria esse instrumento de evangelização, essa casa de evangelização, esse movimento evangelístico chamado de Vencedores por Cristo, que depois se transforma num movimento também musical. E hoje nós temos o grupo musical chamado Vencedores por Cristo. O Vencedores por Cristo, eles cantam tanto textos bíblicos, a gente cantou aqui o Salmo 96, na versão do Vencedores por Cristo. Mas eles pegam também a ideia do texto e transformam essa ideia, como, por exemplo, a ideia de qual é o proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu pego uma ideia teológica, eu pego um princípio teológico, eu pego um fundamento teológico, mas eu coloco uma música para ensinar esse princípio, para falar desse fundamento, para expressar essa verdade teológica. Então, o Senhor Jesus está lá afirmando. Ele conta várias histórias, ou a gente vê vários momentos do Senhor Jesus levando a entender essa realidade. O que aproveita o homem? Ele ganhar o mundo inteiro, mas ele perder a alma. E o Vencedores, então, faz uma música que diz assim: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Deu uma travadinha na internet, né? Mas a gente espera aí para solucionar, reverendo Irineu. Deu uma travada aqui na sua transmissão. Aí. Mas vamos aguardando aqui que ela resolve. A conexão. Vamos inserir aqui novamente o reverendo Irineu, esperar ele voltar, que a gente ouve, né, de forma completa, música muito bonita do Vencedores, que remonta toda uma geração, remonta as músicas que nós cantamos e ainda cantamos hoje, né, música que não sai se nós pudéssemos chamar de moda, né, já que essa palavra é muito dúbia aí, mas são músicas que
com o tempo não perderam a atualidade. Como o reverendo Irineu estava falando, são músicas que refletem a palavra de Deus, que têm a ideia da palavra de Deus, ainda que não seja o texto específico, mas a ideia central bíblica está presente lá na música e elas ficam marcadas na nossa memória, no nosso coração. E isso é importante, né? Importante em dias que nós vemos um desgaste muito grande da música, na música popular, né? Em tantos meios, né? Pensar a música dessa forma é algo muito importante, é algo imprescindível para nós. Muito bem, reverendo. Deu uma travadinha, mas voltamos aí. Eu fiquei sem saber se estava transmitindo, se não estava. Eu esperei ainda um tempinho ver se destravar, ficou lá girando, mas não voltou mais não. Bom, então, como a gente estava falando, tem grupos como esse, Vencedores por Cristo, né, que fizeram músicas tanto copiadas das Escrituras, como músicas que trazem esses princípios, né, como essa que fala desse princípio: qual o proveito no homem ter todas as coisas, mas não ter Cristo. E vamos começá-la de novo. Né? Diz assim: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo, ou andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser o cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Muito bom. Ele pega muito bem essa ideia teológica, né, de que nós só temos de fato algo se tivermos Cristo. Né? Essa ideia de qual é o proveito, ou então a ideia passada pelo Senhor Jesus quando ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo, o que nós somos? Que proveito nós temos? Eu posso ter um carro do último tipo, eu posso estar muito bem, ou eu posso estar até levando minha vidinha, mas achando que estou contente, final de semana eu saio para curtir e achando que sou o máximo. Mas ele diz: você nunca terá a paz que só tem aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo. Você nunca terá, de fato, aquilo que só tem aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo. Nós falamos dos anos 60, mas nós podemos voltar ainda mais na história. Por exemplo, anos de 1700, né? Lá atrás na história, e olhar para um homem chamado Friedrich Erhard Niebuhr. Ele foi editor de uma espécie de método de estudo. Era um método comum na época, uma técnica musical comum nessa época dos anos de 1700, lá em Hamburgo, na Alemanha. E no prefácio de um livro que ele escreve, desse método, ele coloca assim: a finalidade
E a razão de toda música deve ser somente a glória de Deus. Mas ele diz também, e a recreação sadia da alma. É interessante como ele faz essa ligação da glória de Deus com a satisfação da alma, com a alegria da alma, com a satisfação da alma. Ele diz ainda assim, onde isso não é levado em conta, não há música propriamente. E aqueles que abusam desta nobre e divina arte, ele chama de musicantes do demônio. Então ele diz, se de fato eu não estou glorificando a Deus, a música que eu faço não é boa, não é agradável, não é de Deus, é do demônio. E seguindo esse raciocínio, a gente vê que, mesmo que seja uma música feita não para a solenidade do culto, mas ela deve ser feita para a glória de Deus. Como o princípio que a Escritura nos ensina de que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Se a gente olha para Gottfried Walther, um músico também famoso, a gente vai encontrar esse princípio, né, do louvor, da música como louvor e glória ao nome de Deus. Ele diz que ela deve ser organizada de uma forma que glorifique o nome de Deus, que exalte o nome de Deus. Assim a gente pode entender o trabalho de outro grande músico chamado Bach, Johannes Bach. Ele assinava as suas músicas, ele terminava as suas músicas, mesmo que elas não fossem feitas para a igreja, mas ele assinava lá com S.D.G. Soli Deo Glória. É o princípio reformado de somente a Deus a glória. É uma tradição musical reformada essa ideia, está dentro da tradição musical reformada. É dessa música que nós somos herdeiros. É essa música que nós deveríamos levar adiante. E a gente começa a pensar para quem deve ser o nosso louvor. O Vencedores escreve uma outra música que fala sobre essa realidade quando diz assim: seja o meu canto para sempre só para te louvar, seja tão somente eternamente para te adorar, seja o recado que tu tens hoje aqui para dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida um padrão daquilo que eu falar no procedimento e um exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Então, assim que nós devemos viver, lembrando que nós dependemos sempre do Senhor. O título dessa música é Consagração. Né? Então, ele diz, seja a minha vida, seja tudo que eu tenho, seja o meu canto para sempre, só para te louvar, para exaltar o teu nome. O grande problema é que nós não só deixamos de propagar e de defender essa boa música,
como deixamos de ser referência musical no nosso tempo. Os músicos não procuram mais imitar o estilo da igreja. Nós nem temos mais um estilo. A gente nem tem mais um estilo musical que a gente possa chamar de nosso. Nós é que estamos correndo atrás daqueles que estão aí fora fazendo música para tentar imitá-los, né? Para tentar tocar o que eles tocam, cantar o que eles cantam, né? Usar o que eles usam. Buscamos modelos lá fora em vez de sermos os modelos para aqueles que estão ao nosso redor. Nós não falamos mais numa boa música ou numa música má. Não tem mais um conceito do que é uma música boa, o que é uma música ruim. Nós não buscamos mais objetivamente a glória de Deus com a nossa música. A música passou a ser muito mais um momento de entretenimento no culto do que, de fato, um momento de louvor e exaltação ao nome de Deus. É muito mais um momento onde eu satisfaço o ego humano do que onde eu levo o homem a adorar e olhar a grandeza e a beleza de Deus. Nós não temos mais critérios, né, para dizer qual a música pode ser cantada na igreja e qual não pode. E tudo é válido. Qualquer música pode ser cantada, qualquer ritmo, qualquer coisa pode ser cantada na igreja. Não há mais uma distinção. Nós começamos nos anos 60, fomos lá para 1700, nós podemos ainda ir mais além. Podemos pensar nas Escrituras. Antes de Cristo, né? 1050, 1900, anos 900 a 1000 e pouco antes de Cristo. Os escritos poéticos, né? Os salmos, os escritos de Salomão, rei Salomão, né? Então, cerca de 1000 anos antes de Cristo. E nós vamos encontrar esses livros poéticos sendo classificados, né, de algumas formas. Quando a gente pega a teologia, a gente vai ver que essa teologia ela classifica esses livros poéticos em dois grandes grupos. Ela diz assim, nós temos esses livros poéticos chamados de sapienciais, literatura de sabedoria. E aí eu tenho livros como Jó, Provérbios, Eclesiastes, que são livros de sabedoria. São poemas, mas são poemas de sabedoria. Mas eu tenho aqueles outros dois livros, dos 5 que formam esse grupo, que são chamados de ínicos. E não é à toa que eles são chamados de ínicos. É porque eles usam da teologia, eles usam da palavra de Deus, eles usam da revelação de Deus para falar em forma de música. São cânticos. Um é o livro dos Salmos, que alguns chamam do Inário dos Judeus, e outro leva esse nome, é o livro de Cânticos. Cânticos de Salomão, Cântico dos Cânticos de Salomão. Esses dois hinos, ou esses dois livros, são hinos de louvor e adoração ao nome de Deus. Eu tenho versos líricos, poemas onde são escritos realmente com esse intuito de serem cantados. Os salmos, então, têm a maioria dessas poesias, poesias líricas, odes, cânticos, elégias, intercessões, monólogos. Eu tenho os chamados idílios poéticos, onde cenas do campo, do dia a dia, são colocadas em forma de música, como no caso de Cantares. Ele olha para as éguas do faraó, ele olha para as flores do campo, ele olha para o mel que a abelha faz, e ele vê nessas coisas a grandeza de Deus e uma forma de escrever essa grandeza de Deus, cantar essa grandeza de Deus. Eu posso ir mais atrás ainda. Eu posso pegar o livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 20 e 21, diz assim: Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Mas vai dizer assim também, o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, lá no livro de Gênesis, quando Deus está colocando em ordem todas as coisas criadas,
Ele diz, olha, teve um homem que teve 2 filhos, um deles chamado Jabal, era daqueles que fazia tendas, que construía casas, que era o arquiteto, o engenheiro, né? Mas teve um também chamado Jubal, que era músico. É o pai daqueles que tocam harpa, daqueles que tocam flauta. A gente pode dizer, então, que o pai da música é Jubal, né? Segundo as escrituras. Se a gente vai ainda para os versículos mais adiante, diz assim, novamente Adão teve relação com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E aí vai dizer assim, nesta época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então eu tenho na mesma perícope a indicação de que houve um homem que era músico e que houve um homem a partir do qual se começou a adorar o nome do Senhor. Eu vou lá para o último livro das Escrituras, Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículos de 8 a 10, diz assim, ao recebê-los, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E aí vai dizer assim, ó, cada um deles tinha uma harpa, né? E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E diz, e eles cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdócio para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então diz que eles tinham instrumentos musicais e que eles cantaram um cântico lá no céu. Então nós cantamos aqui, Gênesis fala de quando Deus criando alguém que tocava, e fala de quando nós estivermos lá no céu, continuaremos cantando, louvando o nome do Senhor. A música como esse instrumento de louvor e adoração a Deus. Apocalipse 14 diz assim também, olhei e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. A gente não vai tratar aqui da questão dos 144.000, né? Esse não é o nosso objetivo hoje, mas ele vai dizer assim, ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono. Esses 24 anciãos, esses seres viventes, estão novamente cantando, louvando o nome do Senhor. E ele diz, era um som forte, como se fosse um som de trovão, um som de muitas águas, mas era um som também harmonioso, como se fossem arpistas tocando as suas harpas. Então a gente vê como a palavra de Deus e a teologia estão ligadas, estão conectadas. Tem um pastor presbiteriano chamado Stênio Márcios. Stênio Márcios ele tem uma música mais elaborada e às vezes é um pouco complicado de entender, mas ele tem uma música que eu acho muito bonita e eu vou cantá-la agora, que ele fala de um sonho. Ele conta a história de um sonho que ele teve para ilustrar verdades bíblicas. Como por exemplo, se a gente olhar o texto de Filipenses 4, versículo 3, diz assim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutam no meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. O Stênio coloca na música dele, dizendo que há esse registro, ele sonha que vai ao céu, o anjo vem ao encontro dele, e ele diz, há esse registro com os nomes escritos, né, daqueles que foram salvos. Apocalipse, falando da igreja de Sardes, diz, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus
anjos. Então coloca essa realidade lá no céu, dos nossos nomes escritos no livro da vida. Apocalipse 20, 12 diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, e o livro da vida. Apocalipse ainda 17, 8 diz: a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, e aí ele vai dizer, cujos nomes foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. Então ele traz um conceito teológico de que Deus escreveu os nossos nomes nesse livro da vida desde a criação do mundo. O Stênios traz esse conceito teológico para a música dele também, de que Deus escreveu os nossos nomes no livro e que ele fez isso antes que houvesse mundo. Lá na criação já existia o livro escrito com os nossos nomes. E ele vai também trazer outra realidade dizendo assim, Apocalipse 20 diz: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, quem tem o seu nome escrito no livro da vida, tem a vida. Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, não tem a vida. Então, o Stênios canta essa verdade. E ele diz assim, eu acho belíssima essa música, porque fala dessa realidade de uma forma bem clara. Sonhei que tinha morrido, não lembro direito de quê. Me vi frente a um alto e belo portão, com a placa escrita o céu. Bati com certo receio, um anjo saiu para atender. Me disse, pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure no livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará, com a letra do rei, meu nome em tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? E eu então respondi que sim. Então, como é que você, que tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem, no final dessa lista, você reconhece essa letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu, perdoado. E ao som dessas belas palavras, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador.
conceito de céu e nome escrito no livro da vida, de pecados perdoados, escrito com tinta vermelha, com sangue do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, né, com o sacrifício de Cristo, meu nome foi escrito no livro da vida. E ele diz, olha, realmente eu cometi todos esses pecados que estão aí registrados. Mas pode ver que quando você cantava, reverendo, eu lembrava muito do Peregrino, né, de John Bunyan, né? É, muito parecida com a história. Né? Pois é. Você vê assim, são canções belíssimas que tratam dessa realidade da verdade de Deus e colocam teologia para a gente entender, para a gente aprender. Eu tive um sonho, ele conta como um sonho, que é lógico que ele não morreu e não foi lá, então ele diz, olha, eu tive um sonho, mas esse sonho me mostra essa realidade teológica. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Eu tenho também um registro de pecados que eu cometi, mas eu tenho o perdão desses pecados em Cristo. E é por isso que eu posso entrar. Não é porque eu seja bom, não é porque eu fiz alguma coisa, não é porque eu sou da igreja A ou B. Eu entro porque Cristo, antes que houvesse mundo, já havia escrito meu nome lá no livro da vida. O João Alexandre, que é um outro grande músico, ele vai dizer assim, eu devo fazer com excelência. E qual é o conceito que ele traz de excelência? Ele diz assim, é fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você tem. Até que você tenha ferramentas melhores para fazer melhor do que o que você já fez. O conceito teológico para a música, eu creio que vai também nesse caminho. Como cristãos, como servos de Deus, eu tenho que fazer a melhor música que eu puder. Eu tenho que usar as melhores ferramentas que eu tiver. Eu tenho que usar o que de maior qualidade eu tiver para levar esse nome de Deus, para glorificar esse nome de Deus, para exaltar esse nome de Deus. E quando a gente pensa em música, quando a gente pensa em boa música cristã, quando a gente pensa em música cristã contemporânea, quando a gente pensa em boa música cristã contemporânea, a gente não pode deixar de falar e de pensar no Logos. O Logos tem deixado um legado maravilhoso, né, nessa questão musical. Tanto nas letras, como nas próprias músicas. As letras bonitas, com músicas bem trabalhadas, fazendo com excelência o trabalho do Senhor, fazendo com qualidade o trabalho do Senhor. Eu gostaria de caminhar agora para o final, cantando, então, uma música do Logos, que eu creio que todo mundo canta, todo mundo lembra, todo mundo gosta dessa música. Essa música eu acho que é uma música que fica assim a cara do Grupo Logos. Quando você canta, não tem como não saber que é Logos ou não lembrar imediatamente do Logos. E essa música fala também dessa realidade do céu e dessa certeza que nós temos de que vamos nos encontrar um dia lá, e juntos vamos continuar louvando o nome do Senhor. E nos fala desse autor da nossa fé. Tudo isso por causa de Cristo. É Ele quem nos conduz a essa realidade. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer,
E eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Senhor, nós te agradecemos ao Senhor por esse momento. Agradecemos por teu Filho Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Agradecemos pela bênção da salvação que vem até nós, por meio do teu Filho Jesus, que não usou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Porque o Senhor nos amou, e nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvamos o teu nome por esta oportunidade, pela vida do pastor Aguinaldo, pela vida da Igreja Presbiteriana em Sertânia, pela vida daqueles que estão nos acompanhando nesse momento e louvando também o nome do Senhor juntamente conosco. Agradecemos ao Senhor por tudo, orando assim em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bom, reverendo, muito bom, muito edificante, né? Nosso pedido aí, primeiro lembrete, né? Daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar, hospedar lá o vídeo lá no YouTube, no Facebook, compartilhar aí com vocês.
E o pedido que a gente tem feito, né? As nossas igrejas, elas carecem da colaboração daquelas pessoas que nos acompanham, principalmente no YouTube, para a gente chegar aí a 1.000 pessoas inscritas no canal e nós termos mais facilidade em divulgar a palavra de Deus, em ter mais ferramentas, né? O YouTube, para que a gente use, por exemplo, o celular nas transmissões, é necessário 1.000 pessoas inscritas. E a gente deixa o apelo aí, se inscrevam no canal Pastor Aguinaldo Lins, no canal da Igreja Presbiteriana de Arco Verde, é nome da igreja, né, reverendo? Isso, é. Então colaborem lá conosco, né? É muito fácil, não custa nada, né? Só um clique e você está inscrito lá e você vai estar colaborando aí com as nossas atividades, com a facilidade aí para nós levarmos a mensagem do Senhor. Acabei atrapalhando, reverendo, pode falar. Não, é só dizer isso mesmo, que é o nome da igreja mesmo, Igreja Presbiteriana de Arco Verde. Ok. Pois tá bom. Deus abençoe, foi uma alegria muito grande tê-lo conosco e esperamos que possamos aí agendar outros momentos. A gente sabe que é um assunto aí palpitante, um assunto que tem muita coisa para a gente ver e muito importante, pertinente demais para a vida da igreja, né, para esse entendimento, como é importante a música, né, para o ministério cristão, para nós levarmos a mensagem da palavra do Senhor. Né? Já tem essa relação com música e liturgia, mas que dá um assunto aí também para muita coisa. Tem várias áreas assim, que a gente pode explorar ainda. Muito bem. E conversar mais. Muito bem. Vamos bater a sua porta aí, viu? Ok. Deus abençoe, reverendo, a família, a igreja, o ministério, né? Deus Amém. Continue aí abençoando, cobrindo de bênçãos a vida de vocês e a vida da Igreja Presbiteriana de Arco Verde. Fica com Deus, em nome de Jesus. Até mais. Até mais. Muito bom, irmãos. Tema maravilhoso aí. Cremos que aprendemos bastante nessa noite. Fomos edificados, né, pela palavra do Senhor nosso Deus. Nós queremos aqui no finalzinho deixar um convite para você. Amanhã, às 7h30 da noite, nós estaremos com o reverendo Pinho Borges falando sobre o decreto do governo estadual aí de reabertura dos templos, das atividades religiosas. E vamos também falar sobre o idoso e a pandemia, visto que o decreto, né, o decreto que saiu, tem lá a não permissão, né, de idosos frequentando os trabalhos presenciais. E nós gostaríamos de contar com uma audiência de vocês, com as perguntas, né? Se você, de repente, quer fazer uma pergunta que englobe aí esse tema, que faça parte desse tema, nós seremos muito receptivos a receber vocês. Podem deixar aí no direct da Igreja Presbiteriana de Sertânia, no Instagram, nos comentários lá no mensage lá do Facebook também, né? Estaremos atendendo, estaremos selecionando aqui perguntas, visto que vai ser um bate-papo descontraído com o reverendo Pinho Borges. Ele é secretário nacional da pessoa idosa, né? Ocupa essa secretaria já há alguns anos e vem fazendo um trabalho notável e importante. E nós queremos amanhã aí trazer perguntas, questões, para termos uma atividade bem descontraída e importante, né? Atendendo aí essa demanda que nós estamos vivenciando em nossas igrejas, em nossas comunidades. Então nós contamos com vocês 7h30 da noite, também pelo Instagram. Convide amigos, convide pessoas, vamos trazer à tona essa temática e vamos aprender aqui. Com certeza o reverendo tem muita coisa para nos instruir, para nos ensinar nessa área. Eu conto com vocês amanhã, 7h30 da noite, 19h30, aqui na página do Instagram da Igreja Presbiteriana de Sertânia. Muito obrigado pela audiência, vocês que estão conosco, aí são muitas pessoas. Citar aqui os pastores, pastor Altino, vimos aqui o pastor Felipe Nobre também conosco, e tantos outros irmãos aí, que são muitos mesmo. Nós queremos, mesmo que não citando nome a nome aqui, mas nós queremos abraçar vocês, agradecer a todos pela participação nessa noite. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.